tarde, estamos de volta, Mundial e você, chegando para começar a semana, para começar sempre muito bem a semana. Tá calor agora, daqui a pouco faz frio de novo e a gente fica com essa temperatura oscilando. A turma tá aí, olha, reclamando de resfriados e tal. Vamos todos nos cuidar. Sempre, né, Ana Bittar? Sempre, sempre. Muito Bem-vinda. cuidado. Tudo bem, Samília? Eu tô- Prazer estar aqui na Vibe Mundial com você e falando de um assunto que nós duas amamos, né? Não é? Vamos falar de cão terapeuta, gente. A gente tô falando pra gente se cuidar, porque tá todo mundo com essa mudança de tempo com seus garganta, ran-ran, não é verdade? Narizinho, dor de cabeça, mas tudo isso vai passar. Mas os cães também ajudam a gente até a sarar. Não vai levar uma semana para um resfriado ir embora. Que nada. É, com eles pertinho é rapidinho, né? Não há pelo que faça a gente ficar com alergia. Como nós estávamos conversando antes de entrar aqui no programa, né, ao vivo, nós duas estávamos falando, pessoal, a respeito de quem tem um animal em casa acaba sendo um sortudo. É verdade. Porque você tem, na realidade, um cão, um filho de quatro patas, como todas as pessoas hoje chamam, É. e na realidade nós temos uma cura dentro de casa. Porque você sabia que passando a mão em um animal, durante 15 minutos, a pessoa já acaba tirando aquele estresse, ela já acaba se acalmando e tendo uma confiabilidade maior. Isso é tão maravilhoso, porque realmente, depois de um dia de trabalho, Ave só Maria. de você chegar em casa e ser recebido pelo teu animal de estimação e você fazer um carinho e ele tá ali perto de você, já abaixa um pouquinho, né, Aquela adrenalina, não é? falamos juntas. Ai, a Ana Bittar é jornalista, artista plástica, idealizadora do portal Pet News, que é um informativo sobre pets. Então, a gente não vai falar só de saúde, né? Não. Quando eu falo do mundo pet, a gente está falando de um universo gigante. Nossa, e bota gigante. É um mercado que a cada dia que passa cresce mais, né? Uhum. E você engloba muita coisa. O pessoal pensa que mercado pet engloba somente causa animal. Não, causa animal também é um assunto que eu gosto de debater bastante. Eu sou apoiadora de vários ativistas, né? Aham. E eu gosto muito de falar também sobre produtos, alimentação, vestuário, por incrível que pareça, tem uma matéria nova no meu portal a respeito de um vestuário que é para o tutor e também para o pet. Igual? Igual. Ai, que bonitinho. E, assim, protege da chuva, protege do frio. É uma coisa, o pessoal anda estudando muito e especificando cada vez mais o seu produto para os pets. Então, isso vale a pena. E a gente tem falado aqui, né, o quanto que esse mercado cresce e a diversidade que existe, né? Mas nós vamos falar de cão terapeuta. Tudo isso faz parte da nossa terapia também, né? Você que tem um negócio pet, fique Com atento, certeza. não é? E se você pretende fazer alguns trabalhos relacionados, esse é um mercado bem interessante hoje em dia, né? As ONGs, no caso, são organizações que trabalham sem fins lucrativos, Como a nossa aqui, né? como vocês aqui, né? Aham. E agora, o interessante é, se você tiver um animal que ele seja, vamos falar um pouquinho primeiramente do animal que trabalha como cão terapeuta. O que é ser um cão terapeuta, né? O cão terapeuta, na realidade, ele tem que ser um animal afetivo, um animal calmo, adestrado, com o básico e posteriormente o específico. Por que o específico? Ele tem que saber a hora de interagir com aquele paciente ou com aquela criança. Porque a cão terapia, ela envolve vários locais e várias atividades que você pode usufruir dessa terapia. O animal também tem que estar limpo, com as vacinas em dia e principalmente também com ser um animal não só afetivo. Qual é a função dele, Samira? Ele vai levar para as pessoas, aquelas pessoas que necessitam, amor, afetividade. Ele vai transformar aquela terapia numa coisa mais fácil de se assimilar.
Então, aquela pessoa vai começar a melhorar essa sua parte psicológica. Porque quem está doente, gente, nós vamos pensar numa coisa. Quem está doente tem problemas, não só físicos, mas a parte psicológica afeta bastante, dependendo da patologia. Sim, somos o todo. Com isso aí. Então, o animal, ele vai... Qual é a função da cão-terapia? Por exemplo, isso surgiu... Vamos começar falando um pouquinho da história da cão-terapia. Começou em Portland, nos Estados Unidos, em 1977. Algumas pessoas se juntaram com médicos, assistentes, pesquisadores, para entender qual é esse vínculo do homem com o animal. Bom, fizeram várias pesquisas, etc. Hoje, eles são uma organização sem fins lucrativos, uma ONG. E o que acontece? Tem 40 anos de atividades com cão-terapeuta, isso em 2017. E o que eles atendem? Hoje, 3 milhões de pessoas por ano. Isso nos Estados Unidos. Em todos os Estados Unidos Todos ou os só Estados em Unidos. Portland? Todos os Estados Unidos. 3 milhões de pessoas. Então, é muito grande, é um número muito grande. Isso foi crescendo porque, comprovadamente, por cientistas, que isso dá certo. Isso é importante. Comprovação científica. Científica. Todo esse movimento que começou lá nos Estados Unidos acabou indo para as universidades. Com certeza. Sendo estudadas. Para as universidades e para pessoas que, por exemplo, médicos veterinários, adestradores. Você que tem o seu cachorro, de repente você se junta com aquelas pessoas que querem fazer um bem para um próximo. O seu cachorro vai passar por uma avaliação. Ele pode? Pode. Ele é calmo, ele é bacana, ele sabe a hora dele pular, dele dar a patinha, dele deixar a pessoa carinhar. Então, vamos começar fazendo isso para as pessoas que necessitam. E é assim que começou. Que legal, hein? Isso é muito interessante. E o cão, não só o cão, nós temos também os gatos. Muitas pessoas usam gatos em terapia. Cavalos. Gatoterapia, né, gente? Gatoterapia, cavalos, né? Que no Jockey Club tem. Lhamas. Golfinho. Golfinho a gente já imagina. A gente já imagina. Né? Cobaias também. Todo tipo de cobaias. Alguns tipos de cobaias, eles não especificam, mas dependendo da situação, da patologia, ou até na parte educacional. Lembrando que esses pets, eles são afetivos, então Sim, esse é o mais importante. Os ferozes não fazem parte desse universo. Não digo ferozes, eu vou corrigir um pouquinho. Eles são reativos. Tá. De repente, o cachorro sai na rua com você para passear. A minha, por exemplo, a Safira, ela não gosta de outro cachorro. Ela foi adestrada, mas eu tenho que ter os meus cuidados a essa socialização. Quando ela vê outro cachorro, ela Sim, fica bravinha. Fica brava. Então, precisa ser um cachorro bem sociável. Isso, aliás, ele traz essa socialização para o assistido. Tem alguma raça que é interessante para esse trabalho? Geralmente o pessoal acha que o cão-terapeuta tem que ser ou o labrador ou o golden. Não. Existem ONGs aqui em São Paulo que trabalham com várias espécies e várias raças de animais. No caso, o vira-lata também, ele pode ser um cão-terapeuta. O vira-lata é fofo. Ai, demais, eu amo. Eu acho maravilhoso. Não é verdade? Até eles falam que o vira-lata caramelo, que é uma raça que deveria ser introduzida para o Brasil, porque o Brasil é campeão de caramelo. Né? O caramelo também faz parte do cão-terapeuta. E no Brasil, como que essa história começou? Começou com uma professora, a Anise da Silveira, e ela começou a introduzir, a utilizar animais para pacientes que tinham problemas com esquizofrenia. A gente está falando da mesma Anice. Da mesma Anice e da Silveira. Que brigou contra os manicômios. Justamente. Então, ela começou a introduzir animais para isso. Por quê? Ele traz calma. Quando você
manuseia um animal, como é manusear? Acariciar, ele dá a patinha, ele deita no seu pé, ele encosta a cabeça na sua perna, ele começa a trazer benfeitorias. Como eu falei, 15 minutos passando a mão, você já tem um aumento do quê? De confiabilidade. Eu com o animal, o animal Você comigo? com o animal. Porque tem muitas pessoas que às vezes são tratadas quando vem um animal adentrando, por exemplo, num hospital ou numa casa de repouso ou um local onde tem crianças, às vezes tem crianças ou idosos que têm medo. Dependendo do idoso, eu já ouvi muitas pessoas falarem isso, com aqueles que trabalham com cão-terapeuta, o idoso, de repente, ele é muito calado, ele tem um Alzheimer, ele começa a se lembrar que ele teve um animal e ele conta. E isso ele vai passando a mão no animal e vai contando, olha, eu tive uma cachorrinha, assim, assim, assim. Aquilo ajuda muito a memória, a concentração. Que extraordinário. É muito interessante. E pacientes idosos, não só pacientes, né? Os idosos. Os idosos. Acabam sendo um grupo de muito resultado com os animais, né? Bastante. Todo idoso devia ter um animal de estimação, né? Eu até tenho eu tenho uns adestradores que brincam, eu já entrevistei vários, eles falam, por favor, não pegue um cão muito agitado para um idoso, mas pegue um animal que seja um companheiro. Sim. Ele vai tratar, por exemplo, a minha mãe, ela tinha Parkinson, e eu tenho essa Golden, que todo mundo conhece, a Jade, que ela é mais famosa do que eu na internet. Mas a Jade, sem a gente adestrar ou pedir para que ela fosse adestrada para ser um cão-terapeuta, ela foi então uma cão-terapeuta para a minha mãe. Foi. Até o final da vida da minha mãe. Olha que incrível. Ela isso. acompanhava a minha mãe e ela percebia que a vulnerabilidade da minha mãe era maior, porque minha mãe tinha um pouco de demência, no final do Parkinson dá um pouco de demência, mas ela, quando a minha mãe estava um pouco mais agitada, ela deitava, ela subia na cama da minha mãe e deitava a cabecinha nas pernas dela. Minha mãe se acalmava. Tá, e a cachorrinha já entendia esse processo que ela precisava. Também. Então, eles entendem. A gente fala como. São seres de luz. Eles sentem. A energia que a gente emana. Eles sentem. Quando a gente está nervoso, a gente emana um certo tipo de energia. Quando a gente está alegre, a gente transmite também um outro tipo de energia. Né? E acariciando um animal, vivendo com um animal, você acaba fabricando um hormônio da endorfina, mais, né? E também da adrenalina. A endorfina, todo mundo sabe que é o hormônio da felicidade. Você produz muito mais hormônio de endorfina e com isso você se sente mais feliz, o bem-estar começa a fazer parte da sua vida. E o cão-terapeuta, ele também, além de tudo isso, olha, se você tem uma frequência cardíaca mais alta, ele ajuda a abaixar. O cão-terapeuta ajuda a abaixar. A ansiedade, o estresse, a depressão, colesterol, triglicérides. As principais doenças crônicas que podem vir a transmitir coisas piores na nossa vida. Podem virar coisas piores, né? Doenças piores. Agora, a concentração, a memória, a afetividade, isso tudo também melhora. E uma coisa muito bacana, você aprende, aqueles que não têm esse vínculo, eles com o animal, eles aprendem a criar vínculos. Eles se abrem mais e eles podem, sim, conversar mais com, por exemplo, psicoterapeuta e etc. E eles vão tratando a doença de uma maneira um pouco mais agradável. Que universo, né? É fantástico. Eu poderia ficar falando sobre animal o dia inteiro. Com certeza. Eu e a Samira. Agora me diz uma coisa. Desde que você começou a trabalhar com o Portal Pet, você teve contato com pessoas de todas as áreas. Ao que você associa essa expansão dos animais de estimação nas nossas vidas? Bom, de 2020 para cá, infelizmente,
foi a pandemia. Uhum. O abandono, para quem não sabe, a gente bate nessa tecla, o abandono no Brasil passa de 30 milhões de animais abandonados. 20 milhões são cachorros e 10 milhões são gatos. A pessoa que se sente só, a pessoa que se sente agoniada, não tem alguém para conversar, começa a entrar em depressão. Uhum. E a primeira coisa que o terapeuta fala, você não tem vontade de ter um animal? Uhum. Então, a adoção partiu para isso na pandemia. Pela solidão, Uhum. pela tristeza e dúvidas, porque você não saberia o que ia passar durante esse ano todo, que foi complicado para todos nós. E aumentaram as doações nesse período? Na pandemia, sim. Sim. Teve ONG que tirou foto das baias vazias. Passando a pandemia, infelizmente, o abandono cresceu. Ai, gente. Foi triste isso. Eu fiz muita live a respeito disso, por quê? Samira, a situação do nosso país, ou do mundo todo, não ficou muito bonito com a pandemia. Uhum. Muitos perderam o seu emprego, muitos perderam até suas casas, porque não tinham como pagar o aluguel. Empresas fecharam, restaurantes, e assim foi. Foi um caos, um verdadeiro caos. O animal tem gasto. O animal é custoso. Uhum. Então, ração é cara, o tratamento dele, de repente ele tem algum problema, é caro. Não tem só isso, tem a tosa, tem o banho, e assim vai. O cuidado, né? é o cuidado, o bem-estar. Então eu falo, aumentou muito o abandono. Aumentou demais. Tanto é que eu falo. Pena. Eu falo uma coisa, eu fiz uma live com o deputado Ricardo Izar, que eu gosto demais do trabalho dele em relação à causa animal. Eu falei para ele, não tem um jeito de você colocar instituições que tenham muitos cachorros, muitos gatos, de repente você pega voluntários, uma pequena remuneração, seja o que for, para adestrar esses animais para serem cães terapeutas. Teriam uma serventia gigantesca. Ele arregalou um olho, ele falou, nós precisamos conversar. Realmente, eu preciso ir lá falar com ele, porque ele é muito atarefado, né? Abre espaço na agenda, Abre espaço deputado. na agenda, porque eu acho que isso é válido. Quem ganha? Não só aqueles que participam da terapia, os pacientes, os familiares, porque o paciente melhorando, a família também fica curada, melhora. Sim. Os assistidos, não só eles. Gente, não pense só nos assistidos. Pense principalmente aqueles que trabalham com essas pessoas, que precisam trazer a cura para essas pessoas. Seja os psicólogos, seja o que... E o tutor, né? O tutor fica super feliz quando ele leva o seu cão e aquela pessoa que está lá no cantinho, uma cambuja, está triste, jogadinha ali, de repente ela vê, meu amiguinho chegou. E as pessoas, elas têm uma tendência a mudar a fisionomia quando vê um bicho de estimação. O brilho nos olhos dele aumenta, assim, 100%. E a gente tem visto, né, cães indo a hospitais. Hospitais. Várias notícias prisões. Que chegam. A gente muda o semblante, eu acho que dá uma produção de substâncias importantes no nosso corpo, os neurotransmissores também. Com certeza. Quando a gente vê a foto nas redes sociais. Olha, eu acho que eu nunca vi tanta gente rindo, mas quando você vê, ela está vendo um vídeo de animal. É isso que eu ia comentar, porque principalmente nos últimos tempos e com TikTok, etc e tal, é muito bom. As pessoas têm feito páginas especiais para os seus animais. E isso tem dado um bem-estar enorme para eles que fazem as fotos e os vídeos. Nossa. E para quem assiste também. Teve uma pessoa que comentou, falou assim, nossa, a minha cachorra tem mais curtida do que eu. Olha lá, e deve ter mesmo. Deve ter, mas a cachorra a gente se diverte com o dia a dia da cachorra dela. E ela acabou sumindo do Instagram dela e transformou o Instagram da cachorra dela.
Pronto. Pronto, eu falei, agora, e tem seguidor. E tem seguidor. E cada dia mais. E se tem seguidor é porque isso Traz causa um benefício. um bem-estar gigante. Gigante, em Samira. quem tá olhando. É muito bom. Olha, uma das áreas que eu gosto de falar, além do controle de estresse, psicologia, fisioterapia, gerontologia, que nós falamos que os idosos são os que mais são favorecidos com cão-terapia, tem também as empresas. Você sabe que hoje em dia as empresas têm aquele lance da meta. Fulano tem que Cumprir meta. cumprir meta. Ele dorme com essa palavra, ele acorda com essa palavra. Ele só fala isso no final de semana. A mulher não aguenta mais ou vice-versa. De repente você, em sua empresa, você está vendo que as pessoas estão ficando mais estressadas. Contate uma ONG e tente fazer uma sessão de cão-terapia. Você sabe que a sua meta vai melhorar bastante. E vai aumentar a produtividade. Aumenta a produtividade. Vai bater meta. Com certeza, bate meta. Eles são chamados para isso também. Prisões, às vezes. Tem prisões que já estão... eu vou fazer a matéria, eu já recebi alguma coisa, eu achei muito interessante. Os presidiários estão começando a aprender a tosar, a cortar, mas cuidar do animal, dar comida na hora certa. Os cachorros vão lá para fazer esse tipo de atividade com eles. Baixar um pouquinho. Baixar um pouquinho o aquela deles, bola, né? aquele estresse. Aquela agressividade. Agressividade, porque lá dentro não deve ser fácil, É. né? Mata um leão por dia para sobreviver ali Exatamente. dentro. Então, o animal está indo nas prisões também para ajudar. Quanta coisa, né? Que Muita. não só o cão, a gente tá falando do cão terapeuta, Mas cão, gato, outros bichos. Importante salientar que as atividades dos animais podem ser individuais ou em grupo. Elas podem ser também semanais ou quinzenal. Por quê? Para não estressar também o animal. Ele tem uma Ele folga. tem que ter trabalho uma folga. híbrido. Trabalho também tem que ter a folguinha dele, né? E não pode passar de 1 hora. Tá. Rigorosamente ele não rende 1 hora. depois? Não, começa a entediar. Ele cansa. É porque o animal, ele vai mudando de atividade. Porque é um que rápido. chama, o outro que chama. Por exemplo, se ele vai para uma escola, porque nós temos várias modalidades. Não é só a cão-terapia, um universo enorme. Nós temos a AAA. Que é a... Atividade assistida por animais. Essa atividade é uma coisa mais light, é uma coisa mais informal. Então, você leva lá, de repente, na escola, leva numa creche, Bom, E leva, faz uma terapia, é um AAA. E tem a outra, que é a TAA, que é a terapia. Aí é com o paciente com uma determinada patologia, dependendo da idade, o animal ele também vai ser parte integrante dessa cura, desse tratamento. Gente, que coisa fantástica. E tem nas escolas, que é o EAA. Tem o EAA. Educação assistida por animais. É tudo organizadinho. Muito, muito. Eles fazem parte. Que delícia. Ana Bittar, o programa tá terminando. Que pena, Gente, mas eu volto. passa rápido, né? E como Eu é legal volto. falar de cães, né? É gostoso Cães demais. e gatos, né? Eu quero que você passe para o nosso ouvinte as suas redes sociais, um site, o contato, enfim. Portalpetnews.com.br. O meu Instagram é @portalpetnews_. Uhum. E o TikTok Portal Pet News também. Portal Pet News. Não tem erro. Entrou no Instagram e no TikTok, Estamos tá lá. ali fácil. Estamos lá. Obrigada, Eu que Ana. agradeço, Samira, foi muito bom. Coisa boa, né? Demais. Até, só de falar dos cães a gente já ficou Feliz. alegre. Não deu tempo de falar tudo que a gente tava pensando. Não, eu volto. Não tem problema. Obrigada, Ana. Eu que agradeço, Sucesso pra Samira. você, Para viu? você também. O Seu traba- programa é fantástico. Obrigada, teu trabalho tá incrível, viu? Obrigada. Muito legal. É um mundo que a gente precisa enxergar, né? Porque ele existe. Gente, o Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, às 16h30, estaremos aqui de novo com mais Mundial e você. Um grande beijo e até lá.